Olá, crianças, bom dia! Sejam bem-vindas a mais uma semana de aula. Essa nossa semana vai ser um pouco diferente. Por quê? Nós vamos retomar as atividades da nossa primeira avaliação. Por conta desse período de pandemia, nós iniciamos a avaliação, não sei se vocês lembram, nós fizemos a primeira, que foi História, depois nós fizemos Ciências. E aí ficou pendente 3 disciplinas: Matemática, Português e Geografia. Então, como nós temos essas 3 avaliações para serem realizadas, que vão acontecer na próxima semana, em julho, então, essa semana nós vamos dedicar esse momento para essas retomadas. Nós vamos rever os principais conhecimentos que nós já estudamos, mas atenção, crianças, prestem atenção. Se vocês não estudarem em casa, vai ficar mais difícil. Então, quando terminar essa videoaula, terminou o nosso horário de aula, pega novamente o conteúdo, vamos pegar aqui, ó, o primeiro volume, ok? Vocês vão pegar esse volume e vão reler os conteúdos. Caso vocês ainda tenham alguma dúvida dessa unidade, vocês precisam retirar no momento Meet, ok? Então, hoje nós vamos começar com a parte de retomada de história. Nós não vamos fazer retomada, nós vamos continuar nosso conteúdo de segunda avaliação. Então, hoje nós vamos falar um pouco de língua portuguesa. Então, o que nós estudamos na língua portuguesa e o que nós vamos precisar revisar. Vamos pegar desde o começo aqui do nosso livro, para vocês lembrarem aquilo que nós já estudamos. O nosso capítulo 1 se chama Vou Te Contar um Segredo, lembram? Então, nele nós estudamos sobre os segredos, nós também trabalhamos um pouco sobre os diários, o diário de Serafina, também trabalhamos com vários outros diários que vocês já conhecem, até aqueles mais divertidos, como o diário de Banana. Então, nós fizemos bastante interpretação e também nós vimos que existem 2 tipos de diário: os literários e os pessoais. O literário é aquela pessoa que conta a vida de alguém através de um diário, que não é a própria pessoa. E também tem um pessoal, quando eu conto a minha história para alguém. Então, esses 2 é importante vocês revisarem novamente, caso tenham alguma dúvida. E principalmente o diário pessoal. Aí nós vamos para o nosso primeiro conteúdo, que é frase e parágrafo. Vocês lembram? Frase, vamos começar lá. Nós temos uma palavra. A palavra, ela vai iniciar. Essa palavra, ela começa... Se você colocar uma palavra do lado da outra, você vai formar aquela frase. E se você formar várias frases, isso se torna um parágrafo. Lembram? Então, caso vocês tenham alguma dúvida dessa parte, peguem na página 15, leiam novamente, lá vem explicando essa diferença. E nós temos lá mais o primeiro conteúdo de gramática. São os sinais de pontuação. Vocês lembram dos sinais de pontuação? Nós vamos relembrar cada um deles e a função de cada um. Então, vamos começar a nossa parte de sinais de pontuação. Vamos lembrar a função de cada um. Primeiramente, nós temos esse aqui. Ele é chamado de ponto de interrogação. Interrogação porque ele faz uma pergunta. Toda vez que você for fazer alguma pergunta, qualquer que seja, no final você tem que usar. Então, vamos pensar lá. O que você fez hoje? Acordou tarde? Comeu? Todos esses daqui nós vamos usar, então, o sinal de pergunta, de interrogação. Ok? Agora vamos para o próximo. Exclamação. Exclamação é quando você está exclamando, não, exclamar, falar, algo que você vai estar sentindo. Ai, que lindo dia, que belo, que alegria, aquilo que você está sentindo. Até mesmo alguma sensação, como uma dor, como ai, ui. Então, você vai usar bem no final. Então, diferente desse, você vai usar que está exclamando, então você vai ter uma frase que vai ser chamada de frase exclamativa. Então, quando tiver um ponto de interrogação, nós vamos chamar de frase interrogativa. Ok? Então, vamos memorizar. Interrogativa, ponto de interrogação. Exclamativa, ponto de exclamação. Vamos para o próximo. A vírgula. No caso da vírgula,
vírgula, ela é chamada assim porque ela dá uma pequena pausa no texto. Você está lendo um texto, se ele não tiver uma vírgula, você vai ter que ler sem parar. E ela é a nossa respiração dentro do texto. Então, toda vez que tiver uma vírgula, você vai respirar e continuar a leitura. Para isso que ela serve. E aí nós temos várias funções da vírgula que nós vimos, que nós vamos ver lá um pouquinho lá na frente. Mas vamos para a função do próximo, que é o ponto final. O ponto final, ele vai finalizar o nome, ponto final. Finalizar, acabar com uma frase. Então, toda vez no final de uma frase que não seja uma pergunta ou uma exclamação ou algum sentimento, você vai usar o ponto final. Ela pode ser uma frase afirmativa, quando eu digo assim, eu vou comer meu biscoito, né? Você deve estar comendo muito aí na pandemia, também estou comendo muito, nem engordei os quilinhos. Então, você também pode negar, não posso sair de casa. Olha lá, ponto final. Sempre, sempre no final da frase. Aí eu sempre falo para vocês, toda vez que vocês estão respondendo alguma atividade, vocês mandam aquela foto da atividade para mim, que aí eu olho, está faltando o ponto final. Porque toda vez que nós vamos usar uma frase, qualquer que seja, você usa o ponto final. Ok? E aqui nós temos a reticência. São esses 3 pontinhos que você geralmente chama de 3 pontinhos. Mas o nome dele bonito é reticência. Ele adora ser chamado assim. Reticências. Então, essa reticência é como se fosse uma interrupção numa frase. Por exemplo, eu estou falando de alguma coisa e entra alguém na sala, se eu paro de falar, eu esqueço o que eu falei, ou então eu não quero continuar mais a frase, aí eu uso a reticência, que são os chamados 3 pontinhos por vocês. Ok? Então, é importante vocês entenderem a diferença, porque cada uma vai ter um significado na frase. E aqui nós temos as frases que nós estudamos. As principais frases foram afirmação, quando usa o ponto final, ou negação, as interrogativas e as exclamativas. Ok? Agora nós vamos para o nosso último ponto de sinais de pontuação. Nós temos também outros sinais, que não estão aqui, mas estão representados. Travessão, 2 pontos, aspas, deixa eu ver o que mais. Aspas, travessão, hífen, que é aquele traço pequeno no meio da palavra, entre outros. Tá? Nós não vamos falar de todos hoje. E aí nós temos aqui a função da vírgula. Eu trouxe para vocês aqui a página 25. Essa parte da página 25, ela vai explicando muito bem a função da vírgula. Elas vão ter 4 funções. A primeira é quando eu quero enumerar. Por exemplo, eu tenho 3 objetos, caneta, lápis e borracha. Aí eu vou enumerar. Eu tenho uma caneta, vírgula, um lápis e uma borracha. Aí eu estou enumerando cada item que eu tenho. A segunda função é quando eu uso o nome de uma cidade, de uma data. Aí, então eu vou falar assim, Belém, vírgula, aí eu coloco a data de hoje. É a segunda função. Terceira função é quando eu quero explicar alguma coisa. Eu viajei para São Paulo, aí, vírgula, porque eu vou explicar por que eu viajei. E a última é para chamar alguém. Tipo assim, ei, tudo bem? Aí eu vou usar. Mas nós vamos ver com calma nas próximas aulas essa função, porque eu sei que é um pouquinho mais complexo. Até mesmo os adultos, não se preocupem. Nós adultos temos dificuldade muitas vezes de usar essa vírgula. Ok? Agora vocês irão fazer uma atividade no Google Formulário com esses tópicos que nós estamos estudando hoje. E na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida desse assunto, nós vamos nos falar daqui a pouco no vídeo. Bom, galera, tchau, tchau.